Oi pessoal, bom dia. Tô começando aqui um estudo, né? Já venho estudando sobre a lei da atração e quero estar estudando aqui junto com vocês para a gente compartilhar conhecimento de um tema muito interessante. Eu estava vendo aqui sobre o Neville Goddard, né? E o tema desse vídeo é o principal erro que vai bloquear a sua manifestação. Eu estava estudando para aplicar na prática, né? E entender também o ensinamento dele. Então, segundo o Neville Goddard, o principal erro que bloqueia qualquer manifestação, eu vi que é a gente permanecer consciente de que algo está faltando. Então, é você estar consciente da falta. Esse erro é que bloqueia. E não consciente do desejo já realizado, né? Então, eu fui vendo aqui o que significa isso, o que significa você estar consciente do desejo já realizado. O que significa isso? E poder ajustar, né, as minhas atitudes para que eu não bloqueie as manifestações que eu tanto tenho buscado. Também, segundo o ensinamento do Neville, a gente não deve assumir, observar a realidade atual como algo definitivo. A gente não deve ficar todo o tempo se questionando, né? Quando é que tal coisa vai acontecer, né? Puxa, aquele meu pedido, aquele meu desejo, aquele meu pleito ainda não foi atendido. Quando é que isso realmente, né? A gente fica o tempo todo ruminando, a gente fica o tempo todo ansioso e pensando. Quando é que isso vai acontecer? E por que ainda não aconteceu? Então ele ensina que a gente não deve ver a realidade atual como algo definitivo. É algo que a qualquer momento vai acontecer, a gente não precisa ficar questionando como nem quando, né? Claro que a gente deve agir, né? Estudar, se preparar, ou agir no sentido daquilo que a gente está buscando, né? A gente quer ganhar em um concurso, você tem que se inscrever nesse concurso, você tem que publicar algo para participar, você tem que estudar para enfrentar uma determinada avaliação, você tem que se preparar. Isso aí eu tenho consciência de que você deve fazer. Então ele fala aqui, né, que enquanto a pessoa deseja algo, mas se sente como alguém que não tem esse algo, ela está reforçando exatamente a realidade do não ter. A realidade como se fosse algo permanente, e não é. Então ele diz aqui, né? O mundo físico é apenas um espelho atrasado do seu estado interno. Reagir ao mundo exterior, ao mundo físico, é reafirmar o passado. Então você bloqueia quando reage a esse mundo externo. Quando você afirma, mas não assume. Você fica repetindo frase, mas sem naturalidade, é algo forçado, é algo artificial, não algo natural. Não tendo aquela tranquilidade que é algo natural, entendeu? Manifestar é assumir a identidade e não repetir palavras. Por isso que muita gente erra nisso, né? Ficar afirmando palavras, repetindo palavras e não ver nenhuma mudança. E o terceiro erro que bloqueia a manifestação, quando você deseja em vez de ser. Desejar é o quê? É você reconhecer a ausência, que você não tem, o que você não é. E assumir é reconhecer posse. Então, para Neville Goddard, o desejo só existe para te levar a um novo estado de consciência. O desejo só existe para te levar a um novo estado de consciência. Então, como é que a gente deve ajustar, fazer esse ajuste correto? O caminho não é a gente atrair esse desejo, mas a gente mudar de estado. Então, ao invés de você, eu quero ser, você já ser. É você assumir essa identidade.
Então, você não vai esperar, você vai assumir. Você não vai observar sinais, você vai viver como se fosse um fato. Então, você não vai afirmar, né? Eu vou ser uma pessoa próspera. Você vai sentir isso com naturalidade, que você é próspero naturalmente. E aí você não vai estar bloqueando essa manifestação. Então, o que eu entendi que é algo que você deve desenvolver com naturalidade, que você não deve ficar questionando quando, como. Claro que há o preparo e a atuação na busca daquele teu desejo, óbvio, né? Você não tem como, por exemplo, ser aprovado em um concurso se você não fizer inscrição, se você não estudar, você não se preparar. Mas você já se sentir como aquele carro, já estando naquele carro que você deseja. Uma frase-chave de Neville, que é a essência do ensinamento, é: você não recebe o que quer, você recebe o que você é. Achei muito interessante, né? Você já assume que você é, né? Então, com base, eu fiz uma pergunta, né? Sobre esse assunto do Neville Goddard, né? O que bloqueia. Mas a leitura mais fiel ao ensinamento dele é a seguinte: o estado que você está sustentando agora. Estado de busca por correção, não de assunção. Isso não é um julgamento, é um diagnóstico técnico. Você está no estado de quem sabe que algo não está fluindo. Você fica procurando o que está bloqueando esse algo que você está buscando. E você observa a realidade atual para entender o que está errado. O que eu estou fazendo que está errado? O que está acontecendo que não está vindo o que eu desejo? E como é que o Neville definiria esse estado? Ele diria que você está consciente de que ainda não aconteceu, que você precisa ajustar algo, que há um erro que você precisa corrigir. Ele chama isso de estado de espera vigilante e não de posse. A gente deve assumir o estado de posse e não de espera vigilante. Então, eu estou me policiando muito em relação a isso aí, tá? Mesmo quando há estudo, espiritualidade ou intenção positiva, qual é o sentimento dominante? É o sentimento de que ainda não sou quem eu quero ser. E segundo Neville, isso é exatamente o que se manifesta. É o que manifesta o bloqueio, entendeu? O bloqueio. Por que esse estado bloqueia? Por que esse estado bloqueia? Porque você está olhando para a manifestação como algo futuro, você se posiciona como uma pessoa que está observando e não toma identidade. Você está tentando fazer a manifestação acontecer, em vez de ser quem já vive nela. Quando você está nessa busca, você está negando posse. E o que você deve, o estado correto que você deve ter, o que substituir. Então ele diz aqui que não é confiança forçada e nem pensamento positivo, é naturalidade interna. Então, qual é o estado correto? Isso é muito óbvio para mim, não penso mais nisso, porque eu já sou, ou isso já está resolvido. Quando você pergunta menos e descansa mais, o estado muda. Quais são as mudanças práticas imediatas? Vamos fazer isso hoje. Parar de tentar identificar bloqueios. Parar de observar resultados e entrar no sentimento de normalidade. Você sentir assim, isso sempre foi assim, é um estado de normalidade, tá? Isso é o descanso da consciência segundo Neville Goddard. Por que esse estado ele bloqueia?
Porque eu estou olhando para a manifestação como algo futuro, não como algo que já é. Eu estou me posicionando como uma pessoa que está observando e não tomando a identidade. Ou estou tentando fazer a manifestação acontecer ao invés de ser quem já vive nela, certo? Traduzindo tudo isso que eu falei para a área financeira, que é uma área específica que eu estou trabalhando em mim, eu devo então, segundo o ensinamento de Neville Goddard, eu devo viver no estado de suficiência e não como eu tenho agido, estado de vigilância financeira. Como é esse estado de vigilância financeira? É um estado interno de quem pensa com frequência em dinheiro. Isso tem acontecido comigo. Fico analisando entradas e saídas de dinheiro. Eu quero melhorar, mas eu sinto que ainda preciso resolver. E isso aqui é exatamente como eu tenho sentido, Sente alívio temporário quando entra dinheiro e tensão quando não entra. Então eu devo vigiar nisso também, assim como você, O sentimento base é o quê? Controle mais expectativa e não desespero. Controle mais expectativa e nunca desespero. Principalmente isso aqui, pessoal, quando entra valor, a gente sente aquele alívio, que a gente pagou e tal, resolveu algumas coisas que a gente precisava. Mas quando demora a entrar, aí aumenta a tensão. Isso é péssimo, não façam isso. É um pouco difícil, mas é algo que eu estou treinando em mim. E como o Neville explicaria esse estado, Você não está no estado de falta extrema, mas também não está no estado de abundância natural, Então, como é o sentimento dominante? O sentimento dominante seria algo como: estou caminhando no sentido de melhorar financeiramente, estou caminhando para melhorar financeiramente. E o problema para Neville é caminhar para estar em, porque esse estado manifesta movimento sem chegada. O dinheiro entra, mas ele logo sai. As oportunidades até aparecem, mas elas nunca se estabilizam e nunca tem a sensação de estar resolvido, certo? O microerro financeiro invisível não é pensamento negativo, é consciência recorrente do dinheiro como algo que precisa ser administrado, conquistado ou destravado. Neville diria então que aquilo que você observa com atenção, você sustenta. Você está atenta ao dinheiro e não descansada no dinheiro. Qual é o estado correto segundo Neville em relação ao dinheiro? Não é empolgação, não é, tá? E nem frases exageradas. É a suficiência silenciosa. É tipo assim: minhas contas vão se resolver, estão resolvidas, se resolvem. Dinheiro nunca é uma preocupação real para mim. Eu lido com dinheiro com tranquilidade. Não é aquele exagero de pensar assim: eu sou milionária. Não, é a normalidade financeira. Então, Neville ensinava que o subconsciente aceita o que é natural, não o que parece extraordinário. Então, como seria uma técnica hoje, em 3 minutos, para você fazer esse ajuste diário, e algo que eu vou estar também praticando? Primeiro, você vai relaxar o corpo. Você vai imaginar uma cena simples e realista. Por exemplo, você está no restaurante, você comeu com a sua família e você está pagando e aquilo não te preocupa, certo? É algo natural, você nem vai consultar saldo se pode ou não. E você já está mentalmente dizendo quando está fazendo o pagamento que já está pago.
a sensação é de quê? De alívio e normalidade. Não é euforia, é algo bem tranquilo esse sentimento. Pare a cena quando ela parecer óbvia. Esse é o estado de posse, não de desejo. Então a gente deve ter o quê? O estado de posse. Frase correta com relação ao dinheiro. Use apenas quando surge uma preocupação e não como mantra para ficar repetindo, tá bom? Isso já está resolvido para mim. Aí você solta. Tem algo que eu tô querendo no momento, certo? É uma colocação de trabalho. Eu tenho que dizer para mim mesmo, está resolvido para mim e soltar. Não ficar pensando, nem ficar repetindo palavras. Como é que você detecta aqui o sinal de que o teu estado mudou? Você vai pensar menos em dinheiro. Você vai parar de testar a manifestação. E você vai sentir neutralidade. Não vai sentir de forma alguma ansiedade. É o descanso financeiro, é o Shabá financeiro que Neville Goddard fala. Outra coisa é a frase do Neville Goddard, né? O sentimento do desejo realizado é o segredo. O sentimento do desejo realizado é o segredo. O que significa essa frase? Eu quis entender o que significa essa frase. Ela, para Neville, não é nem poética e nem simbólica. Ela é uma frase operacional. Então, o que significa na prática essa frase? O que não é o sentimento do desejo realizado. Neville deixou claro o que não é. O que não significa sentimento do desejo realizado. Não significa sentimento do desejo realizado, emoção intensa, euforia, alegria exagerada, pensamento positivo e repetir afirmações. Essas coisas podem até existir juntamente com o sentimento do desejo realizado, mas não é o segredo para que aconteça a realização, o sentimento do desejo realizado. E o que é o sentimento do desejo realizado na prática? É uma sensação interna de naturalidade que surge quando algo já é um fato. Já é um fato. Não há o que discutir, já existe. Você está tranquilo, né? Então, por exemplo, você tem o seu nome, você tem uma idade e você, por exemplo, sabe ler, você sabe escrever. Você vai sentir emoção por isso? Por ter um nome? Por ter uma idade e por saber ler e escrever? Não, você assume quem você é, a idade que você tem e o que você sabe fazer. Esse estado de assunção que você assume é o sentimento do desejo realizado. Eu vejo como algo mais neutro, né? Traduzindo para a mente, como Neville via. Neville ensinava que a mente não cria pelo esforço, ela cria pelo estado assumido. Quando você assume internamente que algo é real, o que acontece? O corpo relaxa, a busca cessa e a dúvida perde a força. Repetindo, o corpo relaxa, a busca cessa e a dúvida perde a força. Esse relaxamento consciente, né, você está consciente desse relaxamento, é o sentimento correto. Então, esse relaxamento consciente é o sentimento correto, tá? No exemplo prático do dinheiro, qual é o meu desejo e o seu desejo, né? Estabilidade financeira, atualmente é isso. O que é errado? Vou ficar tranquila quando o dinheiro vier. Você não vai pensar isso, tá? Ah, quando o dinheiro vier, aí sim eu vou ficar tranquila. Não.
você vai pensar assim: ah, é bom não precisar pensar nisso, porque já está resolvido. É bom não precisar pensar nisso, porque já está resolvido. Nisso, você não tem uma alegria intensa, você não está sentindo uma alegria intensa. Você sente apenas alívio e sente como algo normal, gente, como uma normalidade. E isso, segundo Neville Goddard, é o sentimento do desejo realizado, certo? Estabilidade financeira. Qual é o sentimento? Ah, é bom não precisar pensar nisso. É algo natural, né? Eu tenho a provisão, as minhas necessidades supridas. E o detalhe mais importante que quase ninguém ensina. O Neville dizia que o sentimento não vem depois da manifestação, ele vem antes da manifestação, tá? Sempre antes, tá? Você não vai sentir porque aconteceu, tá? Aconteceu ou acontece porque você sente como se já fosse assim. E onde é que as pessoas erram nisso tudo? Elas tentam sentir felicidade, elas tentam forçar a emoção, mas você não consegue enganar o teu subconsciente, a tua mente subconsciente, porque ela vai rejeitar, porque parece algo forçado, algo artificial. Ela aceita o que soa. Ah, isso é normal. Ah, claro, eu não preciso me preocupar com isso. Isso é normal, isso é tranquilo, tá? Então, qual é a fórmula prática de Neville Goddard em uma frase? Assuma internamente que já é um fato. Assuma internamente que já é um fato. Até que isso se torne natural. Vou repetir para ficar bem fixado, para vocês entenderem. Assuma dentro de você que isso já é um fato. Até que isso de assumir dentro de você como fato se torne natural. Quando se torna natural, acabou o trabalho, tá? Isso é o descanso da mente, é o Shabá, que eles chamam. Um teste simples para você saber se você sentiu certo. Pergunte a si mesmo após imaginar: eu ainda estou esperando? Se você ainda está esperando, isso significa desejo. Se você não está mais esperando, você já descansou, isso é assunção. Eu vou dar um exemplo prático de hoje. Hoje é sábado e eu até pensei assim: meu Deus, minha tia não vai me chamar sábado para ir lá, para a gente conversar, bater um papo, rir um pouco, almoçar junto. Fiquei pensando isso e falei: não vou chamar ela, nem vou fazer nenhum pedido. Vou ficar em paz. E a gente começou a preparar até o almoço aqui em casa, sabe? Começou a se organizar e tocar. Eu continuei estudando e continuamos aqui organizando as coisas para o almoço. De repente, eu abro o WhatsApp, tá lá ela me chamando para almoçar. Eu não fiquei agoniada pensando nisso, na falta, não ter. Eu não fiquei focando nisso. Entreguei. Se for para chamar, ela vai me chamar. Eu vou deixar ela me chamar. Inclusive, eu falei isso hoje. Eu não vou ligar, não vou pedir. Eu vou deixar a pessoa me chamar, deixar a pessoa à vontade, deixar acontecer. Deixar acontecer naturalmente. E aconteceu. Então, eu assumi o estado do desejo realizado. Certo? Então, eu fiz uma outra pergunta aqui em relação aos ensinamentos do Neville Goddard. Como mostrar como se sentir sem imaginar, sem criar imagens na mente. Como sentir, como de forma prática eu posso sentir sem precisar utilizar de imagens para imaginar. Qual é o princípio do Neville? Que ele foi explícito ao afirmar que o sentimento não é emoção nem imagem, é a aceitação interna de que algo é um fato.
aceitação interna de que algo é um fato. Se você sente que algo é um fato, você está assumindo. Não tem visualização, não tem cena criada na mente, não tem imagens, é um posicionamento interno. O que você vai trabalhar que não é imaginação. 3 sinais internos que indicam posse. Primeiro, alívio. Segundo, algo normal, normalidade. E a sensação da busca. Com esses 3 presentes, alívio, normalidade e sensação da busca, o sentimento está correto. O sentimento do desejo realizado, certo? Então, um método prático que eu vou dizer aqui para vocês. Você deve parar o corpo, você deve sentar ou deitar. Respirar normalmente e não forçar nenhum tipo de relaxamento. E fazer uma pergunta certa e só na sua mente, de forma silenciosa, tá? Você não vai imaginar, você vai se perguntar interiormente. Como eu estaria me sentindo se isso já tivesse resolvido? Gente, alívio, tranquilidade, normalidade. Não ficaria pensando nisso, certo? E como seu corpo reagiria? Relaxando, tranquilo, ficaria tranquilo. Reconheça a resposta, não crie a resposta. E o que costuma surgir? Um ok interno, uma sensação de descanso, menos urgência e silêncio mental. Quando tiver um ok interno, sensação de descanso, menos urgência e silêncio mental, quando isso surgir, fique ali, permaneça ali. Assine internamente o fato, apenas reconheça. Então é assim. É isso. É assim. E fique. Esse reconhecimento é o ato criador. E o detalhe crucial, onde muitas pessoas erram, se a gente começa a checar se aquilo já aconteceu, se você começa a pensar, será que funcionou? Se você tenta intensificar, você saiu do estado. O estado correto não pede confirmação. E com a aplicação direta para o dinheiro? Pense no tema dinheiro, observe a atenção natural. Pergunte, como eu me sentiria se isso não fosse uma preocupação? Como eu me sentiria? Eu me sentiria tranquilo, aliviada. Pensaria em outras coisas, pensaria em produzir, pensaria em passear, pensaria em tocar a vida. Quando o seu corpo aliviar, pare ali. Esse alívio que você vai sentir no seu corpo é o sentimento do desejo realizado. E como saber que você fez certo? Após essa prática, você não sente vontade de repetir, porque já está resolvido. O tema, a preocupação, aquilo que você quer alcançar, perde carga emocional. Você não sente espera. Esse é o Shabá, o descanso interno. Importante, se você tenta criar o sentimento, vai falhar. Se você permitir o sentimento, ele vai funcionar. Sentir é consentir com o fato, certo? Sentir é consentir com o fato. E é isso, pessoal, que eu trouxe hoje nesse vídeo que eu estou estudando junto com vocês, esses ensinamentos e tentando colocar em prática. Peço a vocês que sigam o canal, clique no joinha para atrair mais pessoas para o canal, compartilha e deixa o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e bom sábado. Tchau, tchau.